Olá, você está na 13ª temporada da Reconnect. Pacto de riqueza existe? Funciona? É de Deus? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD afiliada à TV Cultura e agora aqui na FM Ceará 87.1. Eu sou Bernardo Duarte e com Roberto Leão apresentamos o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Eu sou Roberto Leão. Estamos aqui na 13ª temporada da Reconnect na TV e no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil. E também agora na rádio temos novidades, né? Novidades. Agora a Reconnect virou programa de rádio na 87.1 FM Ceará, também afiliada aqui a todas as centrais de culturas brasileiras. Então levando cultura, Reconnect, levando cultura e te reconectando também a tua espiritualidade, a tua forma. É um programa leve, laico, plural. Roberto, 13ª temporada, mais de 500 horas de programação sobre espiritualidade. O pessoal da televisão que acompanha a gente na TV já conhece nosso canal do YouTube. Se você que está nos conhecendo agora através da FM 87.1, pode acompanhar todos os programas anteriores no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil. Você coloca Reconnect Brasil, você sai lá todos os programas na íntegra. E como eu sempre falo, a nossa intenção aqui é dar voz, jogar luz, dar oportunidade de fala para quem geralmente não tem oportunidade de fala, falando sobre diversas religiões, sobre terapia, sobre práticas, sobre crenças, sempre na perspectiva de quem quer ouvir e deixar o convidado explicar qual é a crença dele, o que é que ele faz e deixar com que o nosso público faça o julgamento de valor. A gente está aqui para perguntar, a gente está aqui para questionar, a gente está aqui para ouvir, dar voz e deixar que vocês cheguem às suas conclusões. E outra coisa, se tiver alguma dúvida, vai sair também as redes do convidado. Agora a gente vai ter que falar também a rede do convidado, né? Isso, vamos falar a rede do convidado. Você possa entrar em contato com o convidado ou entrar em contato com a gente também. Nosso portal aqui é aberto para que a gente possa falar sobre espiritualidade para além das religiões. Você quer acompanhar a gente nas redes sociais? É tudo Reconnect Brasil. Você vai no YouTube, @Reconnect Brasil. Você vai no Instagram, @Reconnect Brasil. Então, Reconnect com C mudinho lá, RECONECTE, Reconnect Brasil. Tá? Você acompanha lá a gente. E pode fazer suas críticas, suas sugestões e faz sugestão de convidado também de tema, tá bom? Hoje falando, tem pacto. Roberto, existe pacto de riqueza. O que é riqueza? Será que Deus aprova? Quer dizer, para a maioria, né, dos brasileiros, sobretudo, a crença cristã não é a maior crença, não é a maior religião do mundo, né? É o islamismo que é o maior e é o que mais cresce, né? Mas no Brasil, né, a crença católica, a crença cristã ainda é maioria, né? E tem essa visão do merecimento, né? Então, se eu vou pedir a Deus e ele vai decidir se eu sou merecedor ou não de ser feliz, se eu sou merecedor ou não de ser próspero, né? A prosperidade, ela abrange somente dinheiro. Eu sou agente da minha prosperidade, eu posso fazer algo a mais do que simplesmente trabalhar incansavelmente as crenças que nos pregam desde crianças ou culturalmente, de escassez, que trabalhar tem que estar suando, que você tem que estar se lascando mesmo. Será que isso realmente é uma verdade? Será que isso é prosperidade? Prosperidade é absoluto, relativo? O que é prosperidade para mim? É a mesma coisa que a prosperidade para você? A gente falou de Deus, tá. Então, se não for Deus que age, quem age? Então, para falar sobre esse é o mote principal, mas sobre tudo que permeia esse tema, ele que já veio aqui 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Está entrando no hall da fama aqui na Reconnect. Olha aí. Consultor para assuntos luciferianos, demoníacos e obsessivos, compulsórios. Nosso queridíssimo. Ele que é referência nesse assunto sobre demonologia, sobre luciferianismo, sobre estudos antigos, né? Sobre essas crenças antigas. E também tem um templo
disso, né? Que remete a esse tema aqui em Fortaleza. Mestre Richard Rafael! Muito bem-vindo de volta, Mestre Richard. Um prazer tê-lo aqui. Gratidão, meus amigos. Quero agradecer a Gratiluz. todos aqui. Agradecer. Gratiluz. Quero agradecer. O estúdio tá top, hein? Achei muito massa. Cada vez eles estão se transmutando aqui, tá mudando, ficando cada vez melhor. E a gente veio pra realmente esclarecer e resolver essas questões. Entrevistei todos os dois. Oi. Esses dias agora estamos mais reconectados. Passa o teu canal também. Cara, fala do teu canal. Olha, o Mestre Richard está com um canal de podcast muito bacana, que também, assim como nós, é uma sinergia muito bacana. Então, ele também tá... O propósito dele também é desconstruir, né? Sim. Algumas crenças limitantes. Fala do teu canal, Richard. É bacana falar. Podcast. O podcast é o Mas intuito... já encontra, Richard, se você botar no YouTube podcast, encontra. Põe Mestre Richard Rafael. Pronto, Mestre Richard Rafael, que você vai direto, que aí você tem acesso a outros conteúdos. Então, em todos os lugares que você for, em qualquer rede social, se você botar no Google, Mestre Richard Rafael, vai aparecer, e você vai poder ir no TikTok, Instagram, YouTube, Kawaii, todas as redes sociais a gente tá lá. Falando sobre esses assuntos, tirando dúvidas, né? Porque a galera tem muito dúvida em relação ao ocultismo. Não é uma coisa que é muito falada. Como o próprio Roberto disse, a voz não é dada àqueles que querem transmitir o conhecimento. Com certeza. Mestre Richard, primeiro, vamos lá. Você tem uma história muito bacana. Depois, quem perdeu as 3 últimas entrevistas do Mestre Richard, as 3 estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Mas fazendo um overview. Você já foi pastor de igreja evangélica. Legal. Né? Já foi evangélico. Tu não falou sobre isso, não. É a primeira vez, né? Ainda. Exclusivo. Você já foi pastor evangélico, né? Sim. Para o teu autoconhecimento, entendeu... Me corrija se eu estiver errado. Isso é o que eu lembro da tua. Tá. Entendeu que aquilo tinha alguma coisa errada, aquela subserviência, aquele estudo cego ou míope, né? Se debruçou sobre a Bíblia, e quanto mais se debruçava, mais entendia que Sim. não era aquilo que era pregado na igreja, né? Isso. Ao ponto de buscar a tua, vamos chamar de liberdade, né? Foi buscar a tua liberdade em processos que hoje são demonizados por crenças tradicionais, mas que nada mais são do que crenças milenares, muito mais antigas do que a Igreja Católica, que foram demonizados pela igreja como alguns historiadores, essa não é a opinião do programa, de alguns historiadores dizem que é um processo de colonização, faz parte de um processo de colonização, um processo de domínio religioso, né? É você demonizar os deuses da religião contrária para você ganhar poder, né? Pronto, então... É um processo de... isso aí, inclusive tem um livro Dualidade de um amigo meu que fala muito sobre isso. Já tá feita a propaganda. Pai Bernardo. Que a gente tem brigado... Busquem na Amazon, Dualidade. Busquem na Amazon. A gente tem brigado muito por isso, porque... a Bíblia, na verdade, é um conjunto é um emaranhado. Eu costumo dizer que o Deus cristão é uma quimera de 3 cabeças. É uma quimera de 3 cabeças. É a mistura de vários deuses, eles criaram ali, com o intuito de realmente controlar. É um domínio social, é um domínio político, social e político. Se estende com Roma, mas já vinha acontecendo há muito tempo. Os judeus fizeram isso por muito tempo. E outras religiões, como o zoroastrismo na Pérsia, isso não é uma característica só deles. Os gregos. Os gregos. Então, sempre houveram religiões que vieram com o intuito de impedir a liberdade de culto. E aí, quem que é o demônio e quem que é o Deus? Se não é quem vence a batalha e quem conta as histórias, e é justamente o que acontece com a Bíblia. Se você pegar a Bíblia, você vê diversos deuses pagãos sendo demonizados, como Baal, por exemplo, Belzebu, que é o mais conhecido. Belzebu foi demonizado, só que Belzebu, para o povo cananeu, para os próprios hebreus, para os próprios hebreus, era um deus de fertilidade, de chuva, de abundância, porque muitas coisas não eram vistas como são vistas hoje, com a moralismo cristão, que cria regras em cima disso. E essa venda, ela funcionou. Tanto funcionou que o percentual... As pessoas têm medo. Eu vinha falando no carro que se você pegar uma criança e você colocar ela na frente de uma imagem de Bafomé, que é uma representação alquímica, mística, poderosa, linda, bela, exuberante, forte... Não tem nada a ver com o demônio. A criança vai ficar com medo. Por que a criança vai ficar com medo? Porque já está no inconsciente, já foi desde a Idade Média, eles vêm implantando pensamentos nas pessoas, e esses pensamentos são as crenças limitantes, e impedem a evolução. A sociedade involuiu. Eu digo a vocês, afirmo, corta aí, que o cristianismo atrasou o processo evolutivo da humanidade.
Tá cortado. Mas vamos lá, Richard. Mas só em relação a isso que você falou, eu acho que aí são 2 pontos. A gente pode falar que o cristianismo atrasou o processo evolutivo da humanidade, mas a gente tem também, houve um período muito forte de um cristianismo esotérico, de um cristianismo... Top demais. Né? Então talvez seja a humanidade que atrapalhou a evolução do cristianismo, não? Vocês estão sentindo essa energia? Que energia fantástica. Até porque... De transformação, né? Energia de transformação. Até porque, Richard, você vê que a Igreja Católica... É uma pergunta que eu já fiz para alguns conhecedores da religião, né? A Igreja Católica apresenta muitos símbolos esotéricos. Sim. Inclusive nas roupas dos bispos, na roupa do Papa. Ele usa cajado, sacerdote filisteu. E Não, tal. E houve um período muito forte de um cristianismo mais A esotérico. gente tá falando dos essênios. Sim. Então, e para além, né? A pergunta que eu te faço, você que já foi evangélico, você que já foi pastor e você que já acompanha as igrejas neopentecostais, sobretudo, se vendem de uma maneira muito, de cajado de Deus. Sim. Cajado de Jesus. Eu vou te exorcizar, eu sou o poder. Beleza. Isso. Aonde ensina a exorcizar na Bíblia? Aonde se aprende a exorcizar na igreja? O exorcismo é uma criação, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Muitas coisas se é eles o único livro da igreja, deveria estar na Bíblia. A Bíblia pode ser, com ela você pode fazer o diabo que você quiser. Você pode criar Deus e semideus. A Bíblia pode ser utilizada como um livro de controle. Mas a gente tem muitos conhecimentos esotéricos. Ela é totalmente pagã. Você falou de pacto aqui no começo. Vamos falar. Pactos. Existem diversos pactos que acontecem entre os seguidores de Deus, porque muda, né? Tipo, o Deus de Davi é diferente do Deus de Moisés. Sim. A gente tem ali Javé, a gente tem Shalom. São deuses diferentes da cultura ugarítica. Só que eles miscigenam. O pregador, ele ensina que é um Deus único. Mas eles cultuam deuses diferentes, porque a Bíblia é um emaranhado de livros. Nenhum daqueles livros nenhum deles foi... Poucos foram encontrados no mesmo local, foram encontrados em locais diferentes, culturas diferentes e transmutados. E a gente vê que essa coisa do pacto, da relação com o esoterismo, ela é muito grande dentro da Igreja Católica. Se tu entrar na Igreja Católica, os católicos fazem magia o tempo inteiro, cara. Só que quando o Bernardo faz uma cura no terreiro dele, é do demônio. Quando é na igreja, Quando é na igreja é milagre. Então eles fizeram essa diferenciação justamente para vender o peixe deles. E aí com isso, eu particularmente, eu respeito todas as religiões, contanto que esta religião respeite a liberdade das pessoas. Sim. Uma vez que essa religião venha ferir a liberdade de culto, ou venha demonizar alguma coisa dentro daquilo que é ferir a liberdade de culto, controlar, aí eu vou discordar dela. Aí eu vou discordar, eu vou zombar, que é como vocês me veem fazendo dentro do cristianismo. Eu levo, às vezes, de uma forma cômica os rituais sagrados e a gente chama isso de blasfêmia. É um ritual mental de blasfêmia. Para a criança entender, o jovem, o adolescente, que é no escuro onde a gente consegue desenvolver a nossa glândula pineal. Mas, mestre, você que é um mestre, você é um sacerdote, você teve contato com o cristianismo durante alguns anos, Você é um pesquisador, eu sei que você entende e sabe muitas nuances e muitas coisas que acontecem ali dentro de ritos cristãos, tanto nos evangélicos quanto nos católicos. É correto afirmar que esse catolicismo mais radical de demonizar o que é oculto ou demonizar o que é esotérico, ele só serve para os discípulos de base, que quem está lá em cima, os grandes sacerdotes, os grandes padres, o Papa, quem está lá no alto dessa pirâmide, pratica cotidianamente o esoterismo? E tem acesso a isso? Sempre houve essa divisão do esoterismo, do exoterismo, que são aqueles que... O esoterismo que todo mundo tem acesso, que é o signo da internet, como aquele exoterismo que é mais oculto, que é o que a gente ensina, que a gente não mostra na internet. Você não mostra na sua casa, eu não mostro na minha, a gente não mostra isso. E os padres, o clero, aqueles caras de vermelho, o clero da igreja, eles são sim voltados ao esoterismo. Tanto é que a gente atende padres, eu já atendi diversos padres que vêm fazer trabalho, padre, maçom, pastor evangélico. Aqueles que estão em cima, que dominam, eles querem e eles têm acesso à magia. Eles são magos. Eles trabalham com magia. Diversos deles. A gente tem diversos líderes religiosos
Um até que eu não posso, não vou citar o nome, mas que utiliza um chapéu e que ele era um pai de santo até não muitos anos atrás, entendeu? De mesmo modo, aquele outro líder que é muito famoso, que fez um templo esotérico de Salomão e tudo, é alguém que é do esoterismo, que vem de uma escola e de princípios mágicos. Só que aí é que tá. Existem duas linhas de pensamento, eu costumo dizer, a religião da pomba e a religião da serpente. Ambos praticam magia. Só que a religião da pomba guarda para si e coloca aquelas ovelhas dentro de um sistema e não dá acesso a elas, que eu acho muito massa isso, que a gente conversou dentro do hermetismo, né, da tua casa, que é o dar acesso ao conhecimento para os adeptos. Então, a religião da serpente já te ensina a você conseguir sozinho desenvolver o teu potencial. Quem controla o acesso detém o poder, né? Exatamente. E ninguém quer perder poder ou colocar o poder ali à disposição de todos, que você vai perdendo, você vai se enfraquecendo. Por isso que eu sou a besta. As pessoas dizem, a besta, é o demônio. Por quê? Porque se uma pessoa compreende que ela é Deus, ela não é mais alienada pela religião da pomba. Ela deixa de ir num culto e ser coitadinha e baixar a cabeça pros problemas. O mais engraçado, você tocou no ponto agora do coitadinha, me remeteu aqui, peguei um gancho. Que a gente está falando, o Roberto bem falou, né? Que alguns sacerdotes pregam algumas coisas, né? Entendo que a gente não está falando de religião nenhuma, de sacerdote nenhum. Alguns sacerdotes pregam algumas coisas e fazem em sua intimidade outras coisas totalmente diferentes. Sejam morais, éticas, não só no cristianismo. Sim, lógico. E aí, vamos lá. Agora também tem a questão da prosperidade, né? Que é o mote do nosso programa aqui. Onde muitos sacerdotes pregam a escassez, pregam Jesus como exemplo, um Jesus pobre menino nasceu em Belém, pobre menino nasceu na manjedoura, pobre menino. Então, se Jesus era pobre, por que você quer ser rico, se Jesus era pobre? Né? É mais fácil um camelo passar para a porta da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, todas essas crenças limitantes mal interpretadas, né? Sim. Não é nem mal interpretadas, é mal ditas mesmo, né? Mal faladas, né? E tu acaba pregando uma escassez no rebanho, onde muitos sacerdotes são milionários. Ele não vive na escassez que o rebanho vive. Claramente, a vida do clero é uma distância absurda da vida das pessoas que estão ali embaixo. Se você for no estacionamento de uma igreja, você sabe qual é o carro do pastor. Não tem como não saber quem é o pastor e quem são as ovelhas. Você vê pelo carro do cara. Então ele vive uma vida de prosperidade, mas ele prega outra coisa. Ele é um vampiro. Ele é um vampiro energético. Ele absorve a prosperidade daquelas pessoas. Mantém elas satisfazendo os seus desejos, pagando aquilo que... Vou falar um negócio, viu, Richard? Não é fazendo aqui puxando aqui a nossa meia-culpa aqui. Isso acontece também muito em muitas religiões afrodiaspóricas. Demais. Onde o sacerdote ele é o detentor do poder e não passa o conhecimento para os adeptos, para eles ficarem dependentes do sacerdote. Tome esse banho de ervas. Por quê? Só tome. Não, peraí, não. Explica o que é cada erva. Explica por que é aquilo ali, né? Então, geralmente não está muito preocupado com a prosperidade. Está muito mais preocupado com as emoções dos filhos, que propriamente a prosperidade deles. Né? Porque quanto mais emocionados, mais dependente emocional do sacerdote, melhor, né? Então isso não é uma exclusividade das religiões cristãs, não. Não, de forma alguma. Isso nas religiões africanas. Isso também, assim, quando você vê sacerdotes de diversas religiões, né? Ficando milionários e os adeptos continuando na mesma vida ou perdendo muito dinheiro ou se afundando realmente financeiramente, como a gente falou anteriormente aqui, não é só uma questão do sacerdote ter uma manipulação financeira. É que o sacerdote, como detentor de conhecimento, ele detém técnicas, ele detém sabedorias que propiciam que essa prosperidade chegue até ele, só que ele não passa isso para os outros. Explicando melhor, você vê um sacerdote que é muito rico, seja cristão ou não. Esse cara, ele entende de outras religiões. Com certeza. Ele lê livros que ele não deixa o adepto ler. Ele tem acesso a informações que ele acha que é proibido. O cara da ponta é proibido. O obreiro da igreja não pode saber. Fora do púlpito, ele não bate de frente contra os sacerdotes. De jeito nenhum, ele fica quietinho. Eu tive no meio Inclusive, desses alguns são muito amigos, né? Se dão muito bem nos bastidores. Ali é que nem político. Exatamente. Batem de frente ali nas câmeras, depois dos bastidores está todo mundo trocando informações. Mas assim, o que eu quero entender, para a gente começar mesmo a falar sobre prosperidade existe prosperidade sem conhecimento ou sem acesso à literatura ou magia ou metodologia fundamentada
antiga e ancestral e tradicional? Só um minuto. Fala agora não. Que nós vamos pro nosso intervalinho. Voltamos já já. Você que tá no 87.1, fica aí com a programação da rádio. Só um minutinho, daqui a um minutinho a gente volta. Não, don't touch the dial. Não mexa no seu rádio. Aí. E você da TV, fica aí rapidinho que a gente volta já. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, afiliada da TV Cultura, na TV aberta, canal 5.1 HD. E agora também na Rádio Ceará 87.1. Então você da rádio quer ver a carinha da gente, acompanhar os programas inéditos, todo domingo às 14h30. Todo domingo às 14h30 no canal 5.1. TV Ceará, afiliada da TV Cultura. E você que está vendo a gente na TV, quer também ouvir todos os programas na sua rádio, é só sintonizar a Rádio Ceará 87.1. Hoje aqui... E no nosso canal do YouTube também. Nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil. Tá? É o que sempre com o Roberto Leão, vão fazer 5 anos agora em novembro. Exatamente. Muitos programas. Muitos programas, mais de 500 horas de programação sobre espiritualidade, live leve e plural. Hoje mais plural do que nunca, Roberto. Exatamente, como a gente gosta. Como a gente gosta. Prosperidade, pacto de riqueza, né? Prosperidade é de Deus, né? Você buscar a sua prosperidade de forma autônoma e muitas vezes com auxílio de crenças ancestrais. Deus aprova. Para falar, quem está falando com a gente sobre isso é mestre Richard Rafael, uma referência aqui no assunto, né, de esoterismo e demonologia, luciferianismo. Cara que já foi pastor, né, e hoje toca um templo, os maiores templos aqui de luciferianismo, eu acredito, no Ceará, pelo menos. Eu acho devo dizer, assim, para reapresentar o convidado, o mestre Richard é um cara que tem muita autoridade, muito duro nas colocações dele, muito firme nas colocações dele. Muitas polêmicas nas redes sociais dele. Muito polêmico. Um grande estudioso sobre demonologia, sobre luciferianismo. E é um fofo. É uma pessoa fofa. Um cara Antes da gente ir pro intervalo, o Roberto fez uma pergunta pro mestre Richard e eu faço sempre... É prazeroso atrapalhar a pergunta dele. Então, até porque depois que a gente vai pro intervalo e volta, eu já não lembro mais da pergunta, mas vou tentar lembrar. Eu lembro. Bom, mas a gente estava falando sobre a questão do conhecimento, do acesso ao conhecimento. Vou fazer esse link porque eu vou lembrando. Né? Vou fazer esse link. Vou lembrar. Esse link esse acesso ao conhecimento que o cristianismo
Já houve um período muito forte do cristianismo mais esotérico, mas que a gente vê pela própria Igreja Católica e por outras igrejas também, que ainda dentro do clero ali, de quem está no topo, ainda tem acesso a essas informações. Então, o fato dos sacerdotes terem mais prosperidade ali, que você visualiza que eles são mais ricos, têm mais prosperidade do que os adeptos, isso tem a ver com o conhecimento que eles acessam e com as práticas que eles fazem no off? Com certeza. O conhecimento que eles acessam de tradições antigas, porque a gente tem muito sobre magia nas cavernas, gravado, que não se entende o que eram aquelas religiões. Livros antiquíssimos, né? Mas não vamos esquecer que os templários que serviam à igreja, eles iam conquistando aquilo tudo pela igreja católica e iam pegando muitas heranças esotéricas dos lugares que eles iam, né? Inclusive, eles têm... colocado, credenciado a eles muitos conhecimentos esotéricos, que inclusive tem no luciferianismo. Sim. Né? Inclusive, os templários, eles tinham uma corrente templária que tinha um culto a Bafomé, por exemplo, a imagem de Bafomé. A imagem do bode, tudo, que é poder, empoderamento, virilidade, energia, força, e que hoje é o demônio, né? Uma coisa ruim que você não pode chegar perto. A primeira escrita cuneiforme que nós temos referência são os sumérios. Então, os sumérios, eles já escreviam nas paredes, mas antes dos sumérios, 35 mil, 40 mil anos, já tinha os homens recebendo, olhando para os astros, compreendendo os astros, os céus, sim, entendendo a ciência disso, como misturar uma erva com outra e chegar a um conhecimento. E essa galera toda foi queimada. Os livros não, os livros em branco. Eles guardaram, né? Safadinhos, né? Guardaram os livros. O que no me Vaticano. parece, por exemplo, você vê que teve uma época que os gregos iam lá estudar. Sim. Passavam períodos estudando, os sumérios, filosofia, agregavam. Mas me parece que essa prática, hoje, ela continua, mas ela é oculta. Ela é oculta. E ela é privada para os líderes. A prosperidade dos pastores se dá devido aos pactos que eles têm nos templos esotéricos. Eles não prosperam por causa da prática deles na igreja. Eles prosperam, sim, pelo que eles fazem sem que as pessoas vejam. Não é visto, eles vão escondidos à noite. O que eles praticam na igreja é o caminho que eles estão caminhando, mas o caminho foi aberto por um pacto, é isso? É um personagem, na maioria das vezes, ele não vivencia. É difícil você encontrar hoje um sacerdote dentro de uma ideologia abraâmica, patriarcal, que viva o que ele prega. Ele não vive o que ele prega, ele vive o que ele prega naquele momento dentro daquela sociedade. Isso não é transmitido para a vida. Porque na vida dele é impossível ele seguir o que ele ensina. Até porque o sistema cristão, dentro do catolicismo e na igreja evangélica ainda mais incisivo, agora com esses pensamentos novos de neopentecostal, eles misturam magia pagã com tudo. Não foi um sistema que foi criado para o cara conseguir cumprir. Esse sistema foi criado para ele não conseguir, por conta disso, ficar em pecado, com a consciência pesada, e isso fazer com que a magia dele, que é uma coisa que está dentro de cada um, a nossa Kundalini está aqui, não funcione. O conhecimento fica escondido, ele não consegue prosperar e ele precisa todo domingo ir pedir perdão de novo. E dar o dízimo, é devolver, porque já é do Jeová, né? Agora vamos lá. Pedir riqueza. Muito legal, isso é pecado. Pedir riqueza é pecado? É pecado. Dentro da doutrina cristã, é pecado. Ei, foi bom, vou refazer essa pergunta. Olha o corte. Olha o corte, segura o corte. Pedir por prosperidade, fazer trabalhos de prosperidade, ser autônomo em busca da sua prosperidade sem esperar de um Deus é pecado? Olha só que coisa. E eles perguntam... É interessante, porque tem muito sacerdote até, cara, que usa Jesus como analogia para prosperidade. Jesus não falou nada no Novo Testamento sobre prosperidade. A abundância que ele diz, a vida e vida com abundância, não é abundância de dinheiro, cara. Se tu pegar o contexto, tu vai entender que ele está falando de pós-vida. Ele não está falando de vida aqui. Então, a ideia do Novo Testamento não é uma ideia de ter prosperidade material. Quando o cara prega, ele tá na verdade, utilizando o arquétipo de Horus, tá entendendo? Tá utilizando o arquétipo de Mitra e tá colocando como sendo Jesus. Não tá nem escrito esse negócio que ele tá falando. Nem na Bíblia tá. Porque é bem claro que a ideia bíblica do Novo Testamento, as cartas de Paulo, depois, até de Mateus até Apocalipse, eles estão falando sobre reino dos céus, comportamento, amor ao próximo, se doar, dar outra face, ser passivo. Os caras que escreveram isso no século I, a gente está falando do período do imperador Tito Flávio Joséfo, ele recebeu até esse nome de Roma,
Porque eles escreviam justamente para manter os judeus na linha. Olha, o Messias de vocês já veio. E ele disse que tinha que dar outra face. Vocês têm que aceitar calados essa surra que vocês estão levando. Mesmo que seja um inimigo. Ah, se for inimigo, aí é que tem que perdoar. Porque o amigo, até o ímpio, perdoa. Agora o inimigo não. O inimigo, você que é cristão, tem que perdoar. E aí isso torna o ser humano fraco. Ele fica passivo. Ele não reage ao governo. Entende? Ele não reage à imposição sobre ele. E aí dá margem para o império opressor, patriarcal, mandar, bater, chicotear, escravizar. Tanto é que o próprio Novo Testamento é a favor da escravidão. Mas você vê que tem duas vertentes cristãs que hoje são muito claras, que é uma vertente que é mais ligada ao catolicismo, que é esse que prega a pobreza, né? Sim. Prega o desprendimento material. E tem o diga meu Deus e meu pai também, né? Que é prosperidade. E tem outra vertente que a pobreza é do demônio. Se você é pobre, você não está servindo a Deus. Até as músicas, né? Sai, miséria, manda a miséria embora. Pois é, mas aí é que tá. É uma contradição muito grande. Porque se o camarada ele tá em cima de um púlpito e ele tá pregando que Jesus ensinou prosperidade, ele tá indo contra a Bíblia. Na Bíblia não tem, Jesus não ensina prosperidade. Agora também não fala de escassez, né? Agora ele também não prega escassez. Não, essa é a grande questão da coisa. Ele pega o desapego material. Porque normalmente essas igrejas neopentecostais é um movimento recente, surgiu na Rua Azusa, né? É tipo como se fosse o novo... não o neopentecostal, o pentecostal... Sim. O neopentecostal é mais jovem ainda, nos Estados Unidos, o movimento americano... Né? O nosso pedido mais cedo foi lá, passou uns anos, trouxe pra cá. Aí tem várias igrejas aí que tem essa ideia. Só que eles normalmente utilizam o paganismo para justificar suas crenças. Eles têm a Arca da Aliança em cima do altar, eles fazem vale de sal, eles vendem cajado de autoridade, entende? Tudo coisas que fazem parte do paganismo antigo. Candelabro de Salomão. O candelabro de Salomão. Pô, o cara usa um candelabro, hermetismo, Hermes Trismegisto, 7 leis herméticas, 7 cores do arco-íris. Então, o que eles estão imitando a tradição, é uma imitação, a Bíblia é um plágio de configurações que já existiam em diversos livros antigos. A gente tá falando de história. A gente tá falando de história. Não tá falando de crença. Não, o problema é porque às vezes o cara é tão arrogante que ele começa a vir... Esse cara que tá comentando aqui agora, ele é tão arrogante que ele acha que ele representa o movimento neopentecostal. Criança, você não representa o movimento neopentecostal. Não fique com raivinha da gente. A gente tá falando de história, é uma coisa mais abrangente. É maior do que nós. Mas como a gente falou também, mestre, que eles têm acesso à informação e eles buscam informação, porque ninguém, assim, se você vê um pastor líder realmente que tem acesso a um local, a um lugar ali, sim, dentro da sua igreja, que ele já deixa de ser a plebe, que ele já está num nível mais elevado de pastoreio, um nível mais elevado sacerdotal. Tá falando muito bonito hoje. Tá lindo ele, tá top. Eu tô arrasando. Mas você vê que ele tem acesso a essas informações, ou seja, o que a gente pode falar é que o que ele prega, nem ele mesmo acredita. Exatamente. E quando a gente fala que a Bíblia é um plágio, a gente pode falar que na verdade não é. Na verdade é uma adaptação. Que bebeu de uma fonte que hoje se nega essa fonte. Mas pegou o corte do plágio aí, né? O plágio foi bom. Mas que se nega essa fonte para ter poder sobre seus adeptos. Com certeza. Mas que quem conhece minimamente não acredita. Né? Não acredita no que se prega em termos de... Não só da questão da prosperidade, como na questão da escassez. As pessoas que entendem, que são realmente estudiosos, ou que têm um certo poder dentro da igreja ali que elas congregam, elas sabem da verdade ou não? Dentro da sua visão. Alguns líderes, né? É porque quando a gente fala, às vezes, a gente abrange, eu não estou falando de todos os pastores que estão na frente de igreja. Porque, às vezes, vários daqueles pastores, eles são subordinados de um grandioso chefe que tem o conhecimento. Mas, sim, sua afirmação está correta. Eles não vivem o que pregam e a magia deles é oculta, eles prosperam através disso, é aquilo ali que eles fazem. E a igreja realmente esconde. Eles escondem porque eles acham que se a população tiver acesso... Uma vez que um cara da igreja, um cara que senta ali na fileira da frente, ele, sei lá, vai na casa do pastor e ele descobre a sala secreta que o pastor tem. Que tem lá o altar dele, o assentamento, né? O assentamento do Exu, da energia, do Daime. Aí ele descobre. Aquele adepto, ele não precisa mais do conhecimento da igreja. Aí vai ter muito cacique para pouco índio, né? Exatamente. Aí eles perdem financeiramente. Mas isso vai acontecer, é inevitável. Mas vamos lá, Richard. Uma pergunta que não quer calar.
Né? Primeiro eu quero aproveitar e fazer logo. Vai ter muito assunto a gente para falar ainda, né? A gente tá já no segundo bloco do primeiro programa. Eu quero te convidar para ficar aqui com a gente para gravar outro programa. Olha aí. Pra gente continuar, né? Mas tem tempo ainda. Eu só aceito o convite, vamos ficar? Ajeita o cachê ali com o pessoal. Não, brincadeira. Com certeza, vocês Então vamos lá, vamos embora. Só pro pessoal saber que assim, mas fala do pacto de riqueza. Vamos falar, tenha calma. Vamos lá, esse é só a introdução. Vai ter outro programa, mais 1 hora com o Mestre Richard. Mestre Richard, vamos lá. Pacto. Existe. Pacto. Funciona. Pacto de riqueza. Pacto. Eu vou pactuar, eu quero ficar rico. Mas eu tô no intuito de ser rico financeiramente. Ah, não, mas prosperidade é de saúde. Não. Quero ter dinheiro. Quero ter dinheiro. Existe? Pacto de riqueza. O pacto de riqueza funciona. Sim, você fica rico. Eu digo milionário. E eu já vi diversos casos, eu presenciei durante a minha vida, de magias que tiveram uma velocidade absurda, assustadora. De uma pessoa chegar no templo, fazer um pacto, terminar o trabalho, ela sair de dentro da pirâmide, do santuário. E quando ela sair de dentro do santuário, ela sentar, receber uma mensagem, em 20 minutos aquele dinheiro, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, estava trancado. De repente uma coisa acontece extraordinária. É toda uma conjunção de elementos. É uma magia muito poderosa. E essa magia está presente inclusive na Bíblia, né? Eles mostram diversos pactos. Salomão fez um pacto, deu 1000 cabeças de boi de oferenda, né? Apresentou e pediu sabedoria. Isso aí é um segredo cósmico, fantástico, que a sabedoria é realmente o que nós pedimos nos pactos. A sabedoria para guiar, para prosperar, para manter aquela prosperidade. E sim, o pacto deixa você rico. Agora, o que tu perguntou no começo, que é, Deus é a favor desses pactos, né? Deus, Jesus é a favor? O Deus cristão, eu digo-vos que não. Porque nós, do luciferianismo, do nosso caminho, ou enxergamos... foi desenhado, né? Ou Deus que foi desenhado pelo cristianismo. Isso, que não é o Deus criador. Porque o Deus do Velho Testamento era totalmente a favor. Totalmente a favor, exatamente. Totalmente a favor. É diferente do... Cada Deus ali, dentro da Bíblia, a gente tem ali 5 deuses diferentes. E cada um daqueles deuses, o Deus de Elias é um Deus que vai um Baal, né, que é um Baal Javé. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão já é outro Deus totalmente diferente dos outros. Um arquétipo. Já é um arquétipo diferente. E é isso que não é entendido, porque Deus tem várias faces. E quando nós fazemos um pacto, Bernardo, nós fazemos um pacto com Deus. Essa é a realidade. Faz o pacto com um todo, né? Com um Deus mais forte, podemos colocar dessa maneira. Com um Deus mais livre? Um Deus mais livre, aquela coisa que eu te falei, a religião da pomba, a religião da serpente. Então, deuses escravagistas e deuses libertários. Existe essa divisão no mundo espiritual. Existem espíritos que estão ali só para se alimentar da tua psique. Sabe o que eu acho massa? Eu vou dizer assim, fazer um adendo aqui. Não quero fugir do assunto, não, mas o que eu acho muito bacana, que me remeteu agora. Né? As pessoas entram nas igrejas, nas religiões afrodiaspóricas e passam anos para receber seu caboclo. Passam anos para receber seu Exu. A pessoa estuda, faz pacto, não sei o quê, e muitas delas morrem sem nunca sentir a energia do seu daimon. E nas igrejas o pessoal vive recebendo uma facilidade. Chega no primeiro dia. Exu. Primeiro dia o cara chega, o cara recebe, incorpora. Incorpora o Exu. Ele incorpora com o Exu. A dona Maria, não, eles incorporam com Belzebu. Uma entidade milenar da Canané. Já vi. Cara, eu passei a minha vida inteira preparando o meu corpo, eu tomei banhos, eu aprendi conhecimentos ocultos, eu subi montanhas. A dona Maria merece mais. A dona Maria merece mais. Só pra gente começar a destrinchar aqui do pacto, porque a gente vai ter que continuar, porque tem muita coisa pra falar. Mas primeiro, quando você fala que há deuses, que o Deus do Antigo Testamento de tal é um, de tal... Então, pra você, a Bíblia é politeísta? Pra mim, não. Com certeza. Eu afirmo-lhe com certeza, sem achismo, que a Bíblia é politeísta. Perfeito. Então vamos lá, para outro ponto em relação ao pacto. Quando você fala que já havia um pacto sendo feito, que a pessoa estava precisando de dinheiro
e de repente destravou aqueles 100 mil, 200 mil, 300 mil de um processo, de alguma coisa que estava travada na vida dela, veio. Sim. Mas está botando aí uma régua de quem tem 100 mil, 200 mil para receber. Sim. E quem não tem nada. E quem quer fazer um pacto, mas que a única possibilidade que ela tem, a gente até conversou sobre isso no podcast, né? A única possibilidade que ela tem é não sucumbir ao tráfego, é um assalariado, é um cara que quer ter o jantar, quer ter a janta lá para comer, quer ter uma vida digna. Como é que ela vai receber 100 mil, 200 mil, 300 mil, ficar milionária se ela não tem nem de onde tirar isso? Reforçar. Sua colocação foi fantástica. De novo. Até falei uma adenda aqui, um complemento aqui do Roberto. Vou te fazer uma pergunta que um dia me fizeram. Bernardo, mas me diz uma coisa. Eu sou uma professora da rede pública do município. Não tenho herança para receber. O ritual de prosperidade ou pacto de riqueza funcionaria como em minha vida? Fantástica pergunta. Como é que é o nome dela? Não lembra? Dona Maria, ela recebeu inclusive a Dona o Maria Exu, do Beuzebu. do Beuzebu. O Exu Beuzebu. Então, o que acontece? Para a Dona Maria prosperar, ela precisará dar caminhos para que essa prosperidade venha. Então, por mais que ela tenha o amor de ser professora e queira continuar na rede pública, ela precisará de outros negócios, porque a rede não vai oferecer a ela. Porque tem um limite, né? Tem um teto. Ela criou esse próprio limite. Às vezes até tem, né? Uma direção de uma escola. Já é prosperidade, já é um aumento de cargo. Isso eu queria chegar, é possível. Né? Aquela régua, a gente mede muito pela régua do carro importado. Sim. Mas prosperidade não é carro importado para todo mundo, né? Tem gente que, por exemplo, tá numa favela, a única possibilidade que tem ali de ter um pouco de dinheiro é sucumbir ao tráfico, mas não quer ser traficante. O cara quer ter um emprego bom. Ele quer ter um emprego legal. Pra poder tirar a família dele tirar de uma área de confronto. Sim. E consegue já, é uma super prosperidade. Isso já é uma super prosperidade. Assim, o que a gente conversou também, que eu falo sempre com o Bernardo, é pro cara que é herdeiro, o cara ter uma super vida é mais que obrigação, o cara é herdeiro. É o cara que é classe média e ter um bom carro. E teve acesso à educação, à cultura. Teve um acesso à educação, à cultura. Foi criado a obrigação dele ser melhor que os pais. Próspero. Pra ser próspero, como a gente conhece, de ter um carro bom, de ter uma boa casa própria, é obrigação, né? Agora, para quem nasceu numa favela, para quem não tem a oportunidade, para quem não teve acesso à educação, para quem teve escassez alimentar na infância, o que também atrapalha o desenvolvimento intelectual, atrapalha o desenvolvimento enquanto ser humano ali que tem acesso à prosperidade. E aí, essa pessoa quer ser próspero. Prosperidade para essa pessoa pode ser, às vezes, sair da fronteira do crime, conseguir morar num bairro melhor. É uma super prosperidade. É uma super prosperidade. Para essa pessoa, sim, porque isso depende da fração, do tamanho, da distância. Quando a gente ouve falar em prosperidade, a gente sempre tem uma régua muito grande, né? Prosperidade, fazer viagens internacionais, andar numa Ferrari, né? Ter uma casa, uma mansão. Agora, não é todo mundo que quer isso, entende? Os pactos e os rituais de prosperidade são essencialmente pagos. É uma coisa que você tem que ter a troca de energia. Todos são pagos. Claro. Todos são pagos. Claro. Tá. Mas me diz uma coisa, já aconteceu nesses anos que você tem o seu trabalho, já aconteceu, como o cristão fala, Deus já tocou no teu coração e tu olhou para uma pessoa e fala assim, cara, eu vou fazer teu pacto de graça. Quando tu ficar rico, tu volta e me paga. Já aconteceu isso? Mas não tem nem perigo. Não. Porque não vai funcionar o pacto. Tem a ver com a troca pessoal. A pessoa realmente tem que se desprender. Tem que ter um esforço, tem que haver um sacrifício, um esforço da pessoa. Ela tem que fazer alguma coisa para fazer a diferença. E às vezes o camarada chega, eu já pactuei mendigo, o Roberto. O cara chegou morando na rua. Entendeu? E como é que ele conseguiu o dinheiro do pacto? Ele deu um jeito, meu camarada. Ele foi atrás. Ele resolveu, foi uma questão dele, ele tomou pra si a briga. E hoje o cara tem empresa, pô. E hoje o cara tá grande, prosperou. Ele superou a expectativa, que era só um emprego. Ele é dono do próprio negócio dele. É porque, na verdade, mestre, quando não tem um investimento, você, por exemplo, eu vou fazer um pacto contigo. Não tem responsabilidade se der certo, beleza. Se não der, não tenho nada a perder mesmo, né? Que a pessoa costuma dizer assim, eu vou fazer uma magia contigo, Bernardo. Mas a gente vai fazer o seguinte, tu faz pra mim de graça, aí o que eu receber eu te dou a metade. Quer dizer, tu tá negociando com uma coisa que tu nem tem. Você pensa que o Exu é burro? Você pensa que o demônio é tolo? Uma entidade grandiosíssima, milenar? Não, meu camarada. Você vai ter que realmente fazer a sua troca. É o jeito que funciona e a gente tá vendo. Os relatos são inúmeros. Para muitas pessoas que não entendem, parece uma dicotomia, né? Como é que eu vou pagar se eu já tô precisando de dinheiro, né? Mas tem que dar um jeito, né? Tem que dar um jeito. Até porque pagando e desprendendo sua energia, desprendendo seu dinheiro, é que você vai também mudar o seu padrão. Exatamente, dinheiro é energia. Eu fiz um investimento, eu vou ter que mudar o padrão aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa para minha vida. Agora vamos lá, Richard.
nós estamos acabando o tempo desse primeiro programa. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Domingo que vem tem mais? Domingo que vem tem mais, nós vamos falar. A pessoa faz o pacto e continua tendo o mesmo comportamento, ela prospera? Como é que se dá a escolha de um demônio para fazer prosperidade? Existe demônio na quimbanda? Top. Fica aí. Que a gente Fala vai de falar. novo as suas redes, mestre. Redes sociais do Mestre Richard. @Mestre Richard Rafael em todos os lugares. TikTok, Instagram, YouTube, @Mestre Richard Rafael. E Reconect Brasil também, em todos os lugares. Então, obrigado, Mestre Richard, por enquanto. Você vai ficar aqui. Obrigado para quem vai encerrar o programa agora, né? Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo Duarte. Obrigado a você que acompanhou a gente aqui na TVC Canal 5.1 ou na FM 87.1 Rádio Ceará. Semana que vem tem mais Reconnect. Espera que o programa agora que vai começar a esquentar. Não perde não, bota aí, save the date. Obrigado a você, até o próximo domingo, até a próxima semana. Até já.